Na Idade Média, as nações, ou as maiores, as grandes potências do mundo eram governadas por reis. E a história vai dizer que estes reis, né, de principais nações, como Egito, Grécia e tantas outras, havia alguns momentos, algumas noites destinadas à alegria do rei. O rei convidava alguns súditos, alguns ministros, suas donzelas, suas mulheres, e havia um espetáculo que era promovido pelo bobo da corte. O bobo da corte, por sua vez, tinha a obrigação de fazê-los sorrir, e o coração do rei precisava se alegrar, independente do que o rei estava passando. A história também vai dizer que quando esse bobo da corte ele não conseguia fazer com que o rei sorrisse, ficasse alegre, ele poderia ser punido, né, com açoites, com prisões e até mesmo com a morte. E dado o dia, esse bobo da corte, que estava responsável pela alegria da casa real, perdeu o seu pai estava sendo velado na noite que ele precisava levar toda essa alegria contagiante à casa do rei. A história conta que esse bobo da corte já estava chorando há várias horas, os olhos estavam inchados, o nariz avermelhado, não conseguia firmar na sua boca, nos seus lábios, um sorriso. Foi quando ele decidiu pintar os seus olhos e pintar na sua boca um sorriso em volta de seus lábios e melhorar aquele nariz vermelho, colocando ali um adereço que não mostrasse que o seu nariz estava inchado de tanto chorar. Muito bem, ele foi e alegrou o rei naquele dia, foi muito grande a alegria. E dali em diante o rei não queria mais que ele se apresentasse sem aquela maquiagem, sem aqueles enfeites que ele havia ostentado naquela noite. Na verdade, o bobo da corte fez isso para disfarçar o seu nariz vermelho de chorar, seus lábios que, mesmo fazendo muitas pessoas sorrirem, ele estava chorando, e os seus olhos rasos d'água, em meio às lágrimas, pelo seu pai estar sendo velado, naquela ocasião em que ele estava alegrando o rei, toda a sua casa e todos os seus ministros. Assim, irmãos, nasceu o palhaço. Assim nasceu esse personagem ilustre do circo, das casas onde abrigam crianças que têm alguma dificuldade na família e levam toda essa alegria a pessoas que estão vivendo, às vezes, até em densos momentos de enfermidades em suas vidas. O palhaço nasceu nessa ocasião triste, fúnebre, em que ele precisou, mesmo estando chorando, fazer com que as pessoas se alegrassem e sorrissem. Eu estou te dizendo isso porque neste domingo agora é dia do pastor evangélico. E o pastor, muitas das vezes, ele precisa pintar os olhos, colocar um nariz que não é dele, pintar um sorriso nos lábios, mesmo quando o seu coração está angustiado, chorando, triste, porque ele é responsável. E essa responsabilidade, quem o deu, né, de levar a alegria contagiante a seu público, foi o próprio Deus que deu, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E esse pastor, às vezes, ele pinta um sorriso, pinta uma alegria que não é verdadeira, porque ele está passando privações na sua própria vida, angústias e tristezas, mas ele precisa levar a alegria do Senhor, a alegria do Evangelho ao seu público, às suas ovelhas. Nesse domingo, nós celebramos esse dia do pastor evangélico, e eu quero parabenizar a você, pastor amigo, companheiro de lutas, de batalhas, que independente do que você está vivendo, independente do que você está atravessando, você entra no palco e consegue pregar o Evangelho de Cristo, almas se derretem, corações são transformados, vidas são alcançadas, e você também sai edificado, alegre e com uma situação virada na sua vida, porque você conseguiu lograr o êxito de fazer com que as pessoas pudessem encontrar a Cristo, mesmo no seu momento de luta, de tristeza ou de angústia. Forte abraço, saudação de paz. Parabéns para você, pastor, seu amigo aqui, companheiro, pastor Jefferson Barbosa.